Olá, a partir de agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com a palavra do presidente. Boa noite a todos que nos assistem. A gente retornou aos trabalhos ontem, apesar da gente não parar, a gente está sempre trabalhando e fiscalizando em um lugar e outro. E a gente vai seguir aí a nossa rotina hoje com a sessão, votando algumas matérias, também ouvindo aí a fala dos vereadores na hora livre. Ontem a gente teve uma ação na comunidade Três Picos, junto com o PROCON, a qual já agradeço o doutor João Andrade, para que a comunidade, por ser mais afastada na área rural, tivesse a oportunidade de formalizar as reclamações, principalmente em relação à falta de energia elétrica. Então a gente segue trabalhando aí e cumprindo com as nossas obrigações no mandato. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre o funcionamento do plenário, que é o órgão deliberativo e soberano da Câmara. Nele, ocorrem as sessões, com a presença dos vereadores em exercício. A Câmara Municipal se reúne anualmente de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Fora desse período, a Câmara pode se reunir excepcionalmente por motivos relevantes através de convocação extraordinária. As sessões plenárias têm caráter público. Elas podem ocorrer dentro da normalidade ou a partir de convocações extraordinárias. As mais comuns são as sessões ordinárias, que ocorrem de terça a quinta-feira, entre 2 e 6 da tarde, e, em geral, se dedicam à discussão e votação de projetos de lei. Toda votação é aberta, ou seja, não existe votação secreta. Além das sessões ordinárias, existem outras. As sessões extraordinárias são realizadas fora do horário das ordinárias e podem ser de segunda a sábado. Elas ocorrem mediante convocação feita pelo presidente da Câmara ou por 1/3 dos vereadores. Ainda há as sessões solenes e as especiais, que são específicas para comemorações ou homenagens de qualquer espécie e que também só podem ser realizadas após a sessão ordinária. Tanto a solene quanto a especial exigem um quórum mínimo de 1/3 dos vereadores para ser aberta. Além dessas sessões, a Câmara Municipal pode, excepcionalmente, declarar-se em sessão permanente. Isso ocorre por deliberação da mesa diretora ou através de requerimento subscrito pela maioria absoluta dos vereadores. Para a instalação da sessão permanente, é necessário o quórum mínimo de 1/3 dos vereadores. Sem tempo determinado de duração, seu encerramento ocorre apenas quando tiverem cessado os motivos que a determinaram. A Câmara Municipal permanece então em vigília, acompanhando a evolução dos acontecimentos e pronta para adotar as deliberações que o interesse público exigir. Outro caso raríssimo previsto no regimento são as sessões secretas, que não têm caráter público. A finalidade é dar conhecimento ao plenário da Câmara de assunto interno ou externo da Casa, quando o sigilo é necessário à preservação do decoro parlamentar. Não podem assistir à sessão pessoas estranhas e nem mesmo servidores da Câmara. No entanto, na democracia, que segue regras de transparência e publicidade dos atos públicos, este tipo de sessão é um recurso não utilizado. A última aconteceu há mais de 30 anos. Mas voltando às sessões ordinárias, como elas se estruturam? Elas iniciam com um grande expediente que tem a duração de 2 horas e é dividido em 2 partes, das 2 às 3h40 e das 3h40 às 4 da tarde. Na abertura da sessão, o secretário da mesa diretora faz a leitura da ata da sessão anterior. Depois, o presidente da Câmara Municipal concede a palavra aos vereadores previamente inscritos. É neste momento que o plenário exerce seu espaço de parlatório, ou seja, quando os vereadores podem expressar livremente suas ideias sem exceder o prazo de 10 minutos para cada orador. Qualquer vereador inscrito pode pedir a palavra em qualquer sessão diária. Não havendo inscritos, a palavra pode ser dada ao vereador que a solicitar para falar sobre assuntos de qualquer natureza. Se não houver orador, a sessão será suspensa até 3h40. A partir daí, se inicia a segunda parte do grande expediente, que deve terminar às 4 da tarde. Nesta parte do grande expediente, os vereadores só podem se inscrever a cada 15 dias para falar sobre assuntos diversos. Se não houver orador, a sessão será suspensa até 4 horas. A partir de 4 horas, começa o chamado prolongamento do expediente,
que tem duração máxima de 30 minutos. Esta etapa se destina à votação de requerimentos, como pedidos de inclusão ou retiradas de projetos da ordem do dia daquela sessão, pedidos de inclusão de projetos em regime de urgência ou de projetos que necessitem a constituição de comissões especiais. Além disso, também podem ser apresentadas solicitações para concessão de medalhas. Em seguida, estabelece-se a ordem do dia, com todas as pautas que serão discutidas e votadas no plenário durante a semana. A ordem do dia é organizada pelo presidente da Câmara Municipal todas as sextas-feiras, para vigorar na semana seguinte. Sua divulgação é feita às segundas-feiras no Diário da Câmara Municipal, o DCM. Matérias que não tenham sido impressas para distribuição aos vereadores ou publicadas no Diário da Câmara Municipal não poderão ser votadas. De volta ao plenário, esgotada a ordem do dia sem que algum vereador solicite a palavra para explicação pessoal ou terminado o tempo destinado à sessão, o presidente dará por encerrado os trabalhos, depois de convocar a próxima sessão ordinária. Hoje você conheceu um pouco mais sobre o funcionamento do plenário da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. Vamos ao resumo da 69ª sessão ordinária. Deu início à ordem do dia o vereador Cláudio Damião, apresentando um requerimento de informações relativo à prestação de serviços de limpeza urbana na cidade. Eu faço esse requerimento de informação porque eu já venho há algum tempo falando do projeto ultra neoliberal do prefeito de privatizar todos os serviços. E ele vai caminhando nesse sentido, de privatização, de entregar aquilo que é público. Na minha concepção, quando alguém sobe a essa tribuna e diz que é capaz de fazer muito melhor que o outro, e depois demonstra a sua incapacidade de fazer, ele, na verdade, utilizou o espaço político de uma forma indevida, de uma forma oportunista, para se autopromover. Eu lembro que eu falei várias vezes que há 200 anos Nova Friburgo capina, pinta meio fio, varre as ruas, e agora ele vai privatizar o serviço. Saiu o valor da privatização, 1.601 bilhões por 30 anos. Inclusive, ampliou o prazo de exploração do serviço pela empresa. Bom, uma vez dito isso, uma privatização sempre tem alguém que vai pagar a conta. A gente sabe muito bem como funciona o processo de privatização. Além da demonstração da incompetência de gestão pública, porque o município já cuidou de muita coisa. O município, inclusive, fazia pavimentação de rua, cuidava do lixo. Hoje, mal e porcamente, está recolhendo os lixos aí nas beiras de calçada. Porque também, quando privatiza e não acompanha e não fiscaliza, dá no mesmo, né? Porque o serviço já era privatizado. Inclusive com cumprimento de cláusulas de recolhimento e tratamento dos resíduos sólidos, que não acontece. Não acontece. Aí a gente tem que questionar e perguntar, um contrato de 1.600 bilhões, como é que vai ser cobrado do usuário, do consumidor, do cidadão, do contribuinte, do pagador de impostos? Hoje a gente sabe que vem no carnê do IPTU a taxa de coleta de lixo domiciliar. Só que nós precisamos saber o seguinte: ele ampliou para a empresa a exploração de serviços que antes ela não prestava. Ela vai passar a prestar. Quem vai pagar a conta? Vai aumentar no carnê do IPTU o valor da taxa de coleta de lixo domiciliar, incluindo agora capina, varrição, pintura de meio-fio, coisas outras que não eram feitas? Essa pergunta é pertinente, nós precisamos saber. O município contribui com recursos próprios para subsidiar o serviço de limpeza, de coleta de lixo da cidade? Se faz isso, quanto é o valor que o município coloca? Porque também, sendo do carnê do IPTU, sendo da retirada de impostos diretos pagos pela população, acaba no final sendo a mesma coisa. É dinheiro público que podia ser usado para a melhoria da saúde, construção de mais creches, melhoria da infraestrutura do município e que vai direcionado para uma concessionária. Então, todas essas questões, elas precisam ser colocadas, porque é muito sério. Nós estamos falando de dinheiro público, nós estamos falando de abrir mão de responsabilidade que o município sempre teve, sempre cuidou, sempre zelou. E até fez concurso público agora recente
para chamar pessoas para executarem tarefas de zeladoria da cidade, de limpeza e manutenção. É bem verdade que a cidade está mal cuidada, mal zelada, né? A gente passa pelos bairros e distritos, é lixo jogado para todo canto. Agora, qual a responsabilidade da empresa? Por que o município não cobra? O serviço privado não é o melhor? Se é o melhor, por que o município também não fiscaliza e cobra para que de fato seja o melhor? Diz, é a população que não tem educação. Já ouvi isso aqui. Tudo bem, mas o município tem ferramentas também para exigir daquele cidadão que está jogando lixo no lugar errado que ele não faça, tem punição. Hoje eu recebi um vídeo preocupante, assustador, na estrada de Amparo, um lixão incendiado. Negócio assombroso. Como é que a gente ainda está vivendo em pleno século XXI, onde a gente vai ter aqui um evento para tratar das questões climáticas e o município não zela nem para o próprio lixo? É muito grave, é muito sério. Eu pergunto ainda sobre a cooperativa de catadores. A Recicla Nova Friburgo, vai ter aqui, a Recicla Friburgo, ela vai ser regulamentada, o prefeito vai, de alguma forma, reconhecer a importância dessas cooperativas, essas e outras tantas que possam existir. Como é que vai ser dado o tratamento? Mas, além disso, tem uma outra situação. O município não aprovou o plano de manejo de resíduos sólidos. Privatizou o serviço e a gente não tem um plano municipal de resíduos sólidos. Isso é muito sério. E aí eu estou falando aqui sobre um requerimento de informação que tem inúmeras indagações que o Executivo precisa trazer às claras. Porque não é só privatizar. Essa herança vai passar por diversos governos em diversas gerações. São 30 anos. Um contrato mal feito, mal regulado, mal acompanhado, mal fiscalizado, traz prejuízo para o interesse público. Como é que nós vamos tratar os resíduos? Não tem um plano. Não, eu tenho falado isso aqui, já falei várias vezes, não tem um plano. Como é que pode privatizar o serviço e não colocar diante do interesse público um plano municipal para tratar dessas questões? Enfim, é confiar muito na sorte, né? De repente a empresa vai fazer, de repente a empresa vai cuidar. Não, ela tem que fazer porque ela é paga. Mas quem paga não é o município, quem paga somos nós. Nós, cidadãos, cidadãs, contribuintes, pagadores de impostos e de pessoas que querem ver as coisas funcionando de forma certa, correta, honesta, íntegra, decente. E, para isso, nós precisamos de um requerimento de informação. Quero rogar aqui aos colegas vereadores que seja aprovado e que, no tempo certo e com as respostas adequadas, seja retornado a essa Câmara para esclarecer esses e outros tantos pontos que eu elenco aqui, que eu não vou me dar o trabalho, já foi lido pelo vereador secretário, José Carlos Schwab. São 10 itens que precisam ser respondidos e a gente aguarda aqui que eles venham com as respostas que nós esperamos esclarecedoras para o interesse público. Depois, o vereador Marcos Marins fez uso da tribuna para falar sobre diversos temas, inclusive sobre a operação ocorrida na cidade do Rio. Bom, não é fácil, não é rápido, são muitos assuntos, mas eu queria relatar algumas histórias. O meu tio, ele era dono de uma distribuidora em Olaria. O meu tio era dono de uma distribuidora aqui em Olaria. E ele foi sequestrado. Foi sequestrado por 2 bandidos, 2 vagabundos, 2 delinquentes, como vocês preferirem falar. E esses 2 bandidos, um deles, meu tio estava com a namorada, e um deles queria estuprar a namorada do meu tio nesse sequestro. Meu tio, então, tentou evitar esse estupro. Os bandidos brigaram entre eles, então um bandido assassinou o outro bandido, e um bandido assassinou o meu tio. E assim eu perdi um tio da minha família, morador de Olaria, cidadão de bem, trabalhador, empresário. Perdi um tio que morava em Nova Friburgo, assassinado por um bandido, por um traficante. E eu vou repetir o que eu li aqui, vereadores, porque a nossa orientação bíblica é se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E Deus não se alegra com a morte de ninguém. Eu não estou aqui hoje para defender bandido, não estou aqui hoje para defender partido, eu estou aqui hoje para defender o resgate e a sensatez no nosso país. Porque eu nunca vi um cristão defender a morte e não a conversão. Eu nunca vi um cristão que não defenda, por exemplo, o próprio policial. O cidadão de bem defende o policial em seu pleno exercício, e o cidadão de bem defende um Estado presente. Eu tenho certeza
que seja quem for, as vidas humanas importam, eu tenho certeza que seja quem for, um traficante poderia ser o meu aluno. Um daqueles traficantes poderia ser aluno do meu pré-vestibular social, que não passou para a universidade, que não viu outra oportunidade, foi sim aliciado pelo tráfico, virou sim um bandido e morreu sim, talvez por justiça, talvez por comemoração de muitos, porque o Estado, na ausência do Estado, a gente acaba comemorando a morte de uma pessoa. Mas eu conclamo aqui o resgate, a sensatez também desse parlamento, que gastou 1 hora hoje debatendo se faria ou não 1 minuto de silêncio pela morte de pessoas. Por todas as pessoas, pelos policiais. Eu me sensibilizei muito pela morte dos policiais. Mas eu também vi que bandidos, sim, que morreram, poderiam ter sido meus alunos, poderiam ter sido colegas de classe meus, que estudaram comigo na Escola Municipal de Olaria, como eu conheço vários colegas de classe que estudaram comigo, que hoje estão no tráfico em Nova Friburgo. Ora, e aí eu pergunto para os vereadores dessa casa, como foi dito aqui, que na hora de fazer eleição sobe o morro, o que nós estamos fazendo por Nova Friburgo? O que nós estamos fazendo pelas comunidades e favelas do estado do Rio de Janeiro? Porque na hora de pedir voto é fácil, mas na hora de fazer algo para essa população, ninguém quer fazer nada. Não existe discurso fácil. Cristão que é cristão, está orando por todo mundo, está fazendo 1 minuto de silêncio por todo mundo, está na favela, na comunidade, orando e pregando e melhorando a vida dessas pessoas. Seja a esquerda ou a direita, tem que orar e chorar pelo policial morto, tem que orar e chorar pelo traficante morto, porque a gente não quer um Brasil refém dessa bagunça. A gente não quer um Brasil refém desse estado calamitoso, em que a gente não consegue mais ter um olhar de esperança. E eu sei que a população está cansada porque eu estou cansado. A gente tem medo de andar nas ruas, a gente tem medo de ser assaltado, a gente tem medo que nossos filhos, nossos parentes possam ser também aliciados. Mas a gente não pode achar que isso se resume à inteligência do cidadão, seja da favela ou da Zona Sul, que a inteligência das pessoas se resume a essa porcaria de partidos que não sabem dialogar e que não entendem que enquanto o Estado não ocupar verdadeiramente as comunidades, com educação, com cultura e com lazer, a nossa população não vai para frente. E aí, para terminar a minha fala, mas tem muito a ver também, a gente fala tanto aqui de religião, porque hoje em dia não tem mais separação intelectual do partido, da religião, dos saberes, dos projetos, mas eu queria reforçar um discurso, porque a gente fala tanto do prefeito Johnny Maicon, pastor e fariseu, mas eu vi hoje, vereador, uma publicação no Diário Oficial de 1 bilhão e sei lá quantos milhões para serviços públicos. E eu recebi uma denúncia no meu gabinete no início desse ano que eu não acreditei. Eu não acreditei. Há 9 meses atrás, eu recebi uma denúncia falando: o prefeito Johnny Maicon vai deixar a cidade um lixo, vai deixar os serviços públicos um lixo, vai deixar mato subir por todos os bairros para fazer uma licitação safada e corrupta, com uma empresa corrupta, para ela rasgar mais de R$1 bilhão de friburguenses. E aí isso foi feito. R$4.563.000, R$373 por mês. Mais de R$4 milhões por mês. Ele prevarica, ele acaba com uma Secretaria de Serviços Públicos que já funcionou muito bem em outros governos, faz uma licitação de mais de R$1 bilhão, para quê? Para roubar. Ora, parabéns, prefeito Johnny Maicon, porque agora sim você é acusado de tudo que você acusou nessa tribuna. Porque tudo que você falou que prefeitos anteriores faziam, você faz pior. Mais de R$1 bilhão de uma licitação corrupta com uma empresa que responde a 3.800 processos judiciais. A empresa que ganhou a licitação do prefeito Johnny Maicon Nova Friburgo responde a 3.800 processos judiciais com mais de R$1 bilhão gastos dos nossos impostos. Essa licitação tem que ser derrubada para ontem, ou então também essa secretaria não serve para nada, esse parlamento não serve para nada se não derrubar essa licitação. Posteriormente, o vereador Cláudio Damião voltou à tribuna para criticar a atitude de alguns parlamentares durante a sessão. Olha, eu posso dizer hoje que foi a noite da vergonha. A noite da vergonha. E os que cometeram de envergonhar a Câmara, o ato de envergonhar a Câmara, sumiram. É impressionante. Na hora de ouvir o relato dos demais vereadores, desaparece. Faz um discurso hipócrita, falso cristão, cria narrativas, como eles gostam de fazer, e desaparecem. Deviam estar aqui para acompanhar respeitosamente a fala de cada vereador. Mas não, faz a sua farrinha, não cumpre o seu papel e desaparece. Isso é um desrespeito com você que está em casa nos acompanhando. O vereador tem que cumprir seu horário, do início ao final. Não é largar pela metade e sumir, não. Defendendo a morte.
Uma hipocrisia, a necropolítica, esse é o fato, a necropolítica, defendendo a morte. Nós estamos defendendo aqui, do ponto de vista cristão, que as pessoas, que as vidas têm que ser respeitadas, de um modo geral. Nós não estamos fazendo asepsia aqui de se é branco, preto, ladrão, se é a família que é vítima. Nós estamos dizendo vidas que foram ceifadas. É simplesmente isso. Mas não faz uma narrativa, vocês estão defendendo criminosos. Não, estamos defendendo que haja justiça. Naturalizar 130 mortes numa única operação e achar que isso é normal? Que governador é esse? Para se promover, para ficar na internet fazendo campanha eleitoral, para se tornar senador, em cima das vidas das pessoas, como se todas as pessoas que foram mortas estivessem envolvidas de alguma forma com crime. Quer dizer, um julgamento prévio. É isso? Bom, infelizmente, os covardes desapareceram. Mas eu quero falar aqui da atividade que realizamos na sexta-feira e no sábado. Para bem de Nova Friburgo, para menos conversa fiada e mais ação, trouxemos aqui a deputada estadual Érica Takimoto, que conseguiu recursos para ajudar na manutenção de equipamentos para o Hospital do Câncer. Inclusive, visitamos o Hospital do Câncer, que esse governador Mequetrefe já podia ter inaugurado há muito tempo, porque privatizou o serviço de água e foi incapaz de usar o recurso de forma soberana, através do interesse público. Não, ao contrário, está sendo aí indiciado por corrupção. Podia cuidar mais das pessoas. Esse devia ser o debate dentro dessa casa. Como utilizar melhor os recursos públicos. Não é o que o governador do Estado faz. Trouxemos também o deputado federal Lindbergh Faria, que vai destinar uma emenda de 1 milhão para a compra de um mamógrafo, para salvar a vida das mulheres que dependem da saúde pública aqui nesse município. Porque se depender do prefeito, o SUS aqui vai para a vala. Porque ele não está preocupado com a vida. Essa gente só se regozija com a morte. É impressionante como eles vibram com a morte, adoram sangue. E nós queremos vida, salvar vida, cuidar das pessoas. Para isso nós trouxemos aqui 2 deputados importantes que visitaram escolas, que trouxeram dinheiro para recuperar escolas do Estado, 3 delas com equipamentos. Recurso para o Hospital do Câncer. Visitar o Hospital do Câncer dá um alento de expectativa, de esperança. Mas se não houver pressão dessa casa sobre o governo do Estado, não vai sair, vai ficar mais uma vez emperrado para a inauguração eleitoreira. A gente quer ver sair de fato, contratar pessoas, botar um CNPJ para o hospital e dar uma esperança, uma expectativa de cuidar das vidas de quem mora em Friburgo e mora em toda essa nossa região, em todo esse entorno. Então, esse é um grande desafio. E esse é o nosso trabalho. Por isso, vereadora Maiara, fizemos aquela belíssima festa. A festa pela soberania. O Brasil tem que ser soberano, não temos que estar submetidos aos caprichos de um governo estrangeiro, como querem os bolsonaristas, que o Brasil receba, inclusive, ataque de bomba na Baía de Guanabara, decidida por um senador, filho de um ex-presidente da República. É uma vergonha. O outro vai para os Estados Unidos defender golpe de Estado. O pai armou a população. Inclusive, os criminosos hoje têm mais poder ofensivo graças ao Bolsonaro. E as pessoas que estavam aqui falando asneira não devem se lembrar disso, né? Vereador que estava aqui, se diz cristão, mas defende a morte, não devia estar aí muito bem do juízo. Porque ele esqueceu que o presidente dele defendeu o armamento da população. É ligado à milícia. Bolsonaro e filhos estão ligados às milícias no Rio de Janeiro. E quem compõe as milícias? Maus policiais, maus servidores públicos, que competem, inclusive, com o crime do tráfico de drogas. Então, essa disputa, quem está no meio morre. E morre inocente. E a gente não pode fazer um voto de pesar pelos inocentes que morrem. É cruel demais. As pessoas deviam se envergonhar de bater no peito e vir dizer, eu sou cristão. Cristão de uma ova. Papo furado, conversa fiada. São desumanos, acima de tudo. É lamentável o que a gente viu aqui nessa noite. Podíamos estar votando a aprovação de projeto. Ficamos aqui nessa lenga-lenga, defendendo a morte, a necropolítica na boca de alguns vereadores. Por fim, a vereadora Maiara Felício também fez uso da tribuna para falar sobre a operação ocorrida no Rio e outros temas relacionados à segurança pública.
Eu acho que todos os vereadores que subiram aqui se demonstraram indignados com a forma como a nossa sessão ocorreu na noite de hoje, e a gente antecipou um pouco do que traria para essa tribuna sobre esse debate, e vocês vão reparar, quem está assistindo de casa, quem está acompanhando do plenário, que não se falou sobre as intervenções que acontecem em bairro de Bacana, em bairro de Rico, e das apreensões que a própria polícia faz dentro desses condomínios e, de forma estratégica e inteligente, não derrama uma gota de sangue. E aí vocês vão ver discursos fáceis de vereadores que nem estão mais em plenário, que fugiram da sessão, que quem tem pautado acolhimento para policiais e familiares que sofreram num confronto nas ruas, confrontos em comunidades, somos nós do PT, vereador Cláudio Damião. Estou apresentando um projeto de acolhimento municipal para policiais militares, civis, para as famílias que ficaram. E a gente também está apresentando um projeto de acolhimento para as pessoas que querem sair do mundo das drogas. Nenhum desses que fez esse discursinho aqui usa do mandato para pautar coisas como essas, que são significativas, que solucionam os problemas, que acolhem as pessoas que precisam. É sempre uma defesa fajuta, sem profundidade. E aí eu olho, presidente, eu queria ver esse plenário cheio de vereadores. Eu queria ver. Só que faz uma fala, às vezes nem justifica muito voto, e vai embora da responsabilidade. Mas eu queria fazer alguns apontamentos importantes para chamar a reflexão da população, porque eu não sou uma vereadora rasa, não. Eu gosto de trazer profundidade para os temas que eu venho defender. O governo federal, presidente, já destinou mais de 330 milhões de reais através do Fundo Nacional de Segurança Pública. Cláudio Castro utilizou apenas 157 milhões desse fundo. No mesmo cenário, com o FUNPEN, o Fundo Penitenciário Nacional, dos 143 milhões enviados, foi utilizado apenas 39 milhões. Será que essa galera quer mesmo enfrentar a criminalidade ou está só fazendo um espetáculo para matar quem está dentro de comunidade à revelia? A gente tem aqui, ainda, doações de equipamentos como drones e veículos do governo federal, foram mais de 10 milhões de reais. Desde 2023, o governo do Estado solicitou 11 vezes a renovação de atuação da Força Nacional do Estado do Rio de Janeiro. No Estado do Rio, no caso. Todas essas foram atendidas, presidente. Falar que o governo federal abandonou o Estado do Rio de Janeiro é uma grande farsa para enganar você, que está consumindo tudo isso que a mídia tem soltado aqui. E eu posso falar, a gente está naturalizando pessoas que gostam de ver carnificina. Eu aposto que a maioria dos vereadores que estavam aqui tem nos seus celulares registros, imagens, vídeos de pessoas degoladas, de cenas de abate, de cenas, fotos de corpos, porque gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse tipo de notícia, gosta desse tipo de coisa. Por isso que eles acham normal 130 corpos estirados numa comunidade. Para eles é normal, dentro de comunidade, pobre, periférico, para eles não vale nada, mas tem fotinho com o governador Cláudio Castro, que ostentou recentemente foto com TH Joias, que é um deputado estadual, que foi cassado, porque apreendeu-se, conseguiu ali deflagrar um dos maiores aportes de fuzis para o Comando Vermelho. Será que é isso que vai resolver o problema da segurança pública no Estado, vereador? Será que os colegas do parlamento não seriam o alvo perfeito para tentar minar esse tipo de ação na cabeça, os grandões? Qual é o favelado que tem dinheiro para ter drone que solta granada, gente? Tem gente financiando, tem gente bancando e está dentro de condomínio. A gente precisa falar, presidente, a gente precisa falar da estratégia do governo, a estratégia da Polícia Federal, que conseguiu encontrar pessoas estratégicas que têm feito a organização desse crime, do crime organizado. E é assim que a gente faz enfrentamento da violência. Não entrando, atirando, a revelia e colocando aquilo que eu disse, presidente. Pessoas inocentes na linha de frente do combate. Dentro desses 130 pessoas, com certeza tem gente inocente, mas o parlamento se negou a olhar pessoas de comunidade com dignidade. O programa da TV Câmara vai ficando por aqui. Até a próxima semana.